E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a segunda parte então da videoaula de coeficiente de solubilidade, beleza? Nós fizemos a primeira afirmativa da questão 1 no vídeo anterior e agora a segunda, terceira e quarta afirmativa, beleza? Ó, a afirmativa 2. A dissolução do NH4NO3 e do NaI em água ocorre com liberação e absorção de calor, respectivamente. Então, o que essa afirmação está dizendo? Que a dissolução do NH4, que é o nitrato de amônio, ocorre com liberação de calor. Olha lá no gráfico. O NH4NO3 é uma curvinha preta ascendente, é a que está mais em cima. Se é uma curva ascendente, significa que conforme aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Isso é característica de uma dissolução endotérmica. Todo processo endotérmico, ele absorve calor, não libera. É o que está escrito ali na 2. Então ela está falsa. Beleza? Terceira, a 40 graus, o NaI, que é iodeto de sódio, é mais solúvel que o brometo de sódio NaBr. Eu estou falando que é mais. Olha lá no gráfico. NaI é a curva azul, a do meio. O NaBr é a rosinha, é a última. Se o NaI está mais acima do que o NaBr, significa que ele é mais solúvel. Perfeito. E ele é menos solúvel do que o NH4NO3, que é o nitrato de amônio. Realmente, ele é o azul, ele está abaixo da preta, que está mais em cima. Então essa 3 está totalmente verdadeira. O NaI, que é o azul, é menos solúvel que a curvinha preta do nitrato, NH4NO3, e mais solúvel que o NaBr, que é o brometo de sódio. Terceira, então, é verdadeira. E por último, a quarta afirmativa, ela diz o seguinte: quando uma solução aquosa saturada do nitrato de amônio, inicialmente a 60 graus, então ele está afirmando que em 60 graus ela está saturada, dissolveu tudo que podia. Olha lá, em 60 graus eu coloquei uma linha azulzinha, bem fininha. Em 60 graus vai até na curvinha preta, então você sobe aquela linha azul, vai até na curvinha preta, depois segue a linha azul até o eixo Y. Está entre 400 e 500, mais ou menos 490. Significa que em 60 graus eu posso dissolver 490 gramas de soluto em 100 gramas de água. Aí ele fala o seguinte, ó, inicialmente ela é preparada a 60. Se ela for resfriada até 10 graus, olha comigo, aquela curvinha laranja, sobe até na linha preta. Chegou na linha preta, a linha laranja, ela vai até o eixo Y, ali entre 100 e 200, algo em torno de 160. Significa que em 60 graus eu posso dissolver 490 e é uma solução saturada. Em 10 graus eu só posso dissolver 160. Gente, antes eu tinha dissolvido 490. Agora, dos 490, apenas 160 continua dissolvido. Aí ele fala o seguinte, ó, obteremos uma solução insaturada. Não, é uma solução saturada com corpo de fundo. Porque antes eu dissolvia 490. Agora eu só posso dissolver 160. Então pensa comigo, ó, 490 menos 100, 390. Menos 60, 330. Significa que 330 gramas do meu soluto é precipitado. Então estão certas a 1 do primeiro vídeo e a 3 agora desse vídeo, letra B. Beleza? Vamos para a questão 6. Gente, questão 6. Ela diz o seguinte, ó. Considerando o seguinte gráfico referente ao coeficiente do nitrato de potássio em água. Vamos lá. Ao adicionar em um recipiente 40 gramas do nitrato de potássio em 50 de água. Então, antes de ler qualquer afirmativa, ele está falando ali, ó, 40 graus. Procura no gráfico 40 graus. Eu já deixei prontinho ali a setinha em 40 graus. Sobe até a curva, chegou na curva, traça uma linha até o eixo Y. Chegou ali no 60. O que esse 60 significa? Que eu consigo dissolver 60 gramas do meu soluto em 100 gramas de água. Olha a regra de 3 que eu já deixei aí pronto. 60 está para 100 gramas de água. Só que o exercício deu apenas 50 gramas de água. Então, de 100 para 50, dividiu por 2. Se isso aconteceu do lado direito da regra de 3, também acontece do lado esquerdo. Então, 60 também divide por 2. Vai dar 30 gramas de soluto dissolvido. Se você acompanhar comigo no finalzinho ali do enunciado, ele adicionou 40 gramas do nitrato de potássio. 40 gramas de soluto.
Desses 40, pela nossa conta, só dissolve 30. Adicionei 40, é tudo que eu coloquei. 30 dissolve. 40 menos 30, 10 é precipitado. Ou seja, formou uma solução saturada com corpo de fundo. Letra A. Apenas parte do sólido se dissolverá. Beleza. Permanecendo aproximadamente 20 gramas no fundo? Não. Letra B. Apenas parte do sólido se dissolverá. Permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo do recipiente. Letra B é a certa. Partiu para o abraço. Fatality. Bora. Questão 7. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Diminui um pouquinho o vídeo aqui. Aqui, gente, ó. Vou colocar a minha carinha aqui. Beleza. Considere o gráfico e indique a alternativa correta. Vamos lá. No intervalo de temperatura de 0 a 30 graus, então, ó, de 0 a 30 graus, a diminuição na solubilidade do nitrato de potássio. Nitrato de potássio, gente, é o KNO3. KNO3 é a curva que está totalmente ascendente, tá bom? Ela começa ali em 10 no eixo Y e sobe. Aí ele fala que entre 0 e 30 diminui a solubilidade dele. Não. Entre 0 e 30 a solubilidade dele aumenta. E depois de 30 graus continua aumentando. A letra A está falsa. Letra B. A solubilidade do sulfato de sódio, Na2SO4, diminui a partir de 20 graus. Se você olhar no gráfico, a solubilidade dele começa a diminuir a partir de 30 graus e não de 20. Letra B também está errada. Letra C. Na temperatura de 40 graus, o nitrato de potássio, olha lá, olha no gráfico, antes de terminar a leitura, olha no gráfico. Exatamente em 40 graus, a curva do KNO3 encosta ali, tem uma intersecção com a curva do Na2SO4. Então, em 40 graus, eu posso afirmar que eles possuem a mesma solubilidade, beleza? Vamos continuar a leitura da letra C. Na temperatura de 40 graus, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. Se você olhar comigo, gente, não, eles possuem a mesma solubilidade, algo em torno de 50 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Letra D. Na temperatura de 60 graus, deixa eu ver se consigo fazer um risquinho para vocês aqui. Na temperatura de 60 graus, em 60 graus está mais ou menos aqui, ó. Não foi bem uma reta, mas dá para entender o que eu fiz. Na temperatura de 60 graus, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato? Não. Em 60 graus, o sulfato de sódio é menos solúvel, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Aí, deixa eu apagar, volta. Apagar tudo. Legal, legal. Letra E. No intervalo de temperatura de 30 a 100, há uma diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Exatamente isso aí, gente. Beleza? Então, a letra E é a letra certa. Só um momentinho. Beleza, gente? Então, continuando, tá? Letra E é a certa. No intervalo de 30 a 100 graus, a solubilidade do sulfato de sódio vai diminuindo. É claro que ali entre 70 e 100 tem uma leve aumentadinha, aumenta um pouquinho ali da solubilidade, mas a letra E é a certa. Beleza? Vamos então para a questão 8. Ótimo, questão 8. Gente, ó, considere o gráfico. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o ponto que indica uma solução insaturada, tá bom? Insaturada. Qual que é a solução insaturada? Aqui está, acima da curva, exatamente na curva ou abaixo da curva? Para quem lembrou que é abaixo, tá certo. Olha aí, ó, é o ponto C. Beleza, então continuando. Qual é o ponto que indica uma solução insaturada? E qual é o fator que influencia na solubilidade desse soluto? Gente, qual é o fator que influencia na solubilidade? Com certeza, temperatura, tá bom? Então, letra C, onde diz que é o meu pontinho C e temperatura. Questão 8, simples e de boa, beleza? Continuando então. Questão 9. O gráfico ao lado, essa questão ela é interessante, porque ela foge um pouquinho do convencional, beleza? O gráfico ao lado, é estranho querer olhar para o exercício, olhar para a câmera, exercício, câmera, câmera, exercício, mas vamos lá. O gráfico ao lado
mostra a solubilidade de um determinado sólido em função da temperatura. Ok, tranquilo, é o que acontece sempre. Uma mistura constituída de 30 gramas do sólido e 50 de água, a uma temperatura inicial de 80, tá bom? A uma temperatura inicial de 80 graus. Foi deixada para resfriar lentamente e com agitação. Então não vai formar uma supersaturada. Ela foi resfriada e com agitação. A que temperatura aproximadamente deve-se começar a cristalizar o sólido? Ou seja, qual é a temperatura que começa a formar corpo de fundo? Esse exercício é a volta. Normalmente a gente faz a ida. Esse exercício é a volta. Então, primeiro pensa comigo, qual é a temperatura inicial? 80. Em 80 graus, olha lá no gráfico, ó, 80 graus está ali. Perfeito. Eu tenho 30 gramas do sólido em 50 gramas de água. O meu gráfico ele é dado em 100 gramas de água. Então pensa comigo, ó. Se em 50 gramas de água eu posso dissolver 30 gramas do sólido, em 100 gramas de água, que é o dobro, eu posso dissolver 60 gramas do sólido. Veja que aí no gráfico eu coloquei uma setinha no eixo Y, onde está escrito ali 60. Ou seja, quando que vai começar a formar precipitado? Quando eu tenho 60 gramas do meu sólido em 100 gramas de água em uma certa temperatura. Ou seja, agora é a volta. Ó. Eu tenho a minha flechinha amarelinha, eu volto então, ó, volta até a minha curva, aí depois desce, para ver qual é a temperatura que isso vai acontecer. Isso vai acontecer em 70 graus. Significa que quando eu estou em 80 graus e eu vou diminuindo a temperatura, quando chegar em 70, começa a cristalizar. Pensa comigo de novo, ó. Eu tenho 30 gramas do meu soluto em 50 de água. Mas o gráfico não é de 50, é para 100 gramas de água. Então pensa comigo, em 100 gramas de água, eu vou dissolver 30, porque 30 é o dobro de 60. Então, qual é a temperatura em que o meu coeficiente é 60? 70 graus. Letra D é a certa, beleza? Vamos então para a questão 10. São 12 questões, está acabando. Questão 10, gente, deixa eu diminuir aqui meu rosto um pouquinho. Questão 10, ela diz o seguinte. Observe o gráfico a seguir. A quantidade de sulfato de césio CS2SO4. CS2SO4. Identifica ele no gráfico. Qual é a curva dele? É a que está mais em cima. Tem a primeira, a segunda, a terceira mais acima. É o nosso soluto. Ele pede o seguinte, ó, qual é a quantidade desse soluto capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus? Aí você pega, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. 60 graus, gente, aqui, ó. 60 graus está aqui, subindo até aqui em cima. Chegou nos 60 graus aqui em cima na curva, traça uma linha até o eixo Y. Chegou aqui aproximadamente 200, tá bom? Esse gráfico, a definição dele da imagem não está tão boa. Na verdade, é um pouco acima de 200. Mas vamos utilizar o 200, tá bom? Perfeito. Ótimo. Deixa eu apagar aqui, gente. Deixa eu apagar tudo. Beleza. Então é o seguinte, eu sei que em 200, eu consigo, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 200 gramas do soluto. Eu tenho 500 gramas de água. Fazendo a regrinha de 3, ali ó, 200 está para 100, x está para 500 gramas de água. Fazendo a regrinha de 3, da multiplicação cruzada, x é igual a 1000 gramas de soluto. Se nós utilizássemos um pouquinho acima do 200, daria um outro resultado, tá bom? Mas vamos padronizar o 200, que é a letra E, é certa. Para alguns que estão com essa folhinha em mãos, tá dando que, se eu não me engano, a letra C é certa, porque usa um pouquinho acima do 200. Porque esse gráfico, a resolução dele na prova não foi muito boa. Mas você pode padronizar ali o 1000, beleza? Confia em mim. Confia no pai, beleza? Ó que loucura, fatality. Vamos para a questão 11. Questão 11. Também é interessante, beleza? Ela é um pouquinho diferente. Não tanto, mas é interessante. Uma solução com 14 gramas do cloreto de sódio, 14 gramas, são dissolvidos em 200 ml de água. Foi deixado em um frasco aberto, a 30 graus. Após algum tempo, o soluto começou a ser cristalizado.
Por que o soluto começou a ser cristalizado? Porque a água evaporou. Qual é o volume mínimo e aproximado em ml de água, que deve ser ml de água, deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? É o seguinte, ó. Ele deu o coeficiente ali embaixo em 30 graus. 35 gramas do soluto em 100 gramas de água. Então, esse é o meu coeficiente em 30 graus. 35 gramas do soluto em 100 gramas de água. Ele deu ali 200 ml de água, mas no final do exercício, ele deu a densidade da água. Então, é 1 grama por ml a densidade. Então, 200 ml de água são 200 gramas de água. Beleza? Tranquilo? Então, eu sei que eu tenho 200 gramas de água. Ó, 35 está para 100. Olha a regrinha de 3 do lado direito aí. Eu tenho 14 gramas de soluto. X é a quantidade de água que eu preciso para dissolver esses 14. Então, 35 gramas está para 100. 14 gramas para X. X deu 40. O que é esse 40? 40 é a quantidade de água mínima que eu preciso para dissolver os 35 gramas do meu soluto. Ou seja, eu tenho 200 gramas inicialmente e só preciso no mínimo de 40. 200 menos 40 dá 160. Significa que no mínimo tem que evaporar 160 gramas de água para começar a formar corpo de fundo nesse meu soluto. Beleza? Essa então foi a questão 11. Continuando aqui, vamos para a questão 12, para terminar. Ó, evapora-se completamente a água. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Evaporou-se completamente a água de 40 gramas de solução. Então, 40 é tudo, é toda a solução. De uma solução saturada de nitrato de prata, sem corpo de fundo. Evaporou toda a água e sobrou 15 gramas de resíduo, que é o meu soluto. Gente, 40 é tudo. Olha o que está em azulzinho aí embaixo. 40 gramas é toda a solução. 15 é só o soluto. 40 menos 15 dá 25. 25 é o que eu tenho de água. Esse é o coeficiente de solubilidade. 15 gramas do soluto para 25 de água. Aí o exercício pergunta, qual é o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água? Se 15 gramas do soluto eu vou dissolver em 25, em 100 eu vou dissolver X. X deu 60 gramas. Letra C, beleza? Bom, gente, terminamos aqui a nossa aula. Tranquilo? Foi uma aula de coeficiente de solubilidade, aqui a parte 2. Espero que isso possa te ajudar. É uma revisãozinha para trabalhar um pouquinho do assunto. Assista quantas vezes forem necessárias. Beleza? Um grande abraço do professor Elvis. E se precisar, é só mandar mensagem aqui mesmo no YouTube. Para quem tem meu contato, pode mandar mensagem no meu contato, que eu vou responder vocês. Tchau, tchau.